Entre, sente-se e fique à vontade, esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio desta semana eu vou falar com Felipe Fontes, que é sócio e fundador do Italian House, que é essa empresa de comida italiana na caixinha, que revolucionou parte do delivery aí da comida italiana no Brasil, 130 lojas já funcionando, indo para o exterior agora, já tem uma loja na Holanda, abrindo outra loja na Irlanda, mais de 150 milhões de reais de faturamento anual e também, nessa conversa, uma aula sobre startups e sobre como pensar o seu negócio para desenvolver grandes negócios. A Italian House tem apenas 3 anos de idade e já está desse tamanho todo. Vale a pena assistir, não perca, você vai me agradecer por isso. Eu namoro um modelo de alimentação italiana que sempre me frustrou. Sempre que eu peço um italiano, sempre chega avacalhado. Nunca chega aquilo que eu como no restaurante. Mesmo quando eu peço num restaurante bom, não vem na mesma qualidade. Por que eu não posso colocar esses valores gourmet e esses acabamentos, um produto de qualidade, numa quantidade mais fácil, num preço mais custo-benefício? No fim das contas, delivery é mais do que um restaurante, é um marketplace, é um e-commerce competindo vendas em vários canais, tentando estratégias de venda de marketing de diversos canais. Às vezes a gente também tem que pensar o que é armadilha do ego, o que é oportunidade, onde está. E aí volta para o método startup. Validação mínima, se precisar capta como um negócio paralelo para um time para executar, e a coisa vai se replicando de forma sustentável. É bem interessante. Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. No episódio desta semana eu vou falar com Felipe Fontes, que é sócio e fundador da Italian House, que é uma empresa de comida italiana na caixinha, né? Vocês vão lembrar daquele esquema de comida chinesa, só que eles colocaram a massa na caixinha como se fosse chinesa, e a partir daí começaram esse negócio na pandemia e estão ganhando o mundo. 130 unidades já em operação, mais 30 contratadas já em fase de abertura, mais outras 30 que devem ser colocadas aí para frente daqui a pouco. Tem unidades também já no exterior, na Europa, na Holanda, para abrir uma outra também na Irlanda e por aí vai. Gente esperando para ser franqueado tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O faturamento da Italian House, mais de 140, 150 milhões de reais anuais. Então, assim, uma história de sucesso que começou há pouco tempo, na pandemia, mas ganhou tração muito rápida e também tem a ver muito com a história do Felipe Fontes, que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora. Beleza? Então vem comigo que você não vai se arrepender. Felipe, vamos lá. Muito obrigado por você estar aqui participando com a gente, você deu o seu tempo. Eu sei que você, descobri agora, né? Eu sabia que você era da Italian House, mas descobri que você tem um monte de negócios, né? É um prazer estar aqui, é uma honra. Obrigado. Acompanho o seu trabalho, acho incrível. Obrigado. Vamos lá. Eu vou começar como a gente sempre começa aqui, que é a sua história, né? De onde você veio, como é que você chegou na Italian House, que é uma ideia... É engraçado porque foi lá para Barretos, né? Que é um lugar que você não espera, né? Que seja a sede de uma grande empresa, como é agora a Italian House. Mas me conta um pouquinho da sua história antes. Perfeito. Bom, tem história curta, né? História longa. Mas, bom, eu venho de uma família aí pobre, né? Lá de BH, e trabalhando muito em carreira corporativa. Lá em 2012, já não aguentava mais, não conseguia nem atender meus propósitos de mudar o mundo, meus projetos de prosperidade, né, com empresas, construir o patrimônio que eu queria, e nem me sentia feliz no dia a dia, nos meus hormônios, né, ansiedade, falava, o que eu estou fazendo aqui? E saí para empreender, e naquela época eu saí empreender meio kamikaze, né, sou bom no corporativo, o que pode estar errado? Mãe, vende um apartamento, vamos lá, vamos abrir startup. Você convenceu sua mãe a vender um apartamento, é isso? Exato. Porque às vezes as pessoas não ouviram isso direito, quero deixar isso bem claro. Você convenceu sua mãe a vender o apartamento. Para investir num negócio. A me vender e financiar. Então, eu tive que pagar, só fiz um empréstimo ali. Bom, foi uma jornada de
De sacrifício e aprendizado. O O MBA, que era cara, essa primeira empresa? chamava Convenier, era uma startup de delivery 24 horas, nasceu em Campinas, o iFood quase comprou, o Cervejar, que foi o Zé Delivery, foi incubado lá. A Ambev fez os testes de entrega usando a nossa plataforma. A diferença é que naquela época não existia smartphone, o pedido era desktop. Em 2002 para 2013, era a virada da Apple entrando no iPhone e não tinha Uber ainda, estava começando a 99, então o motoboy ainda era CLT num processo que não existia toda essa cultura da pejotização e nem do smartphone. Então a gente estava um pouquinho à frente do tempo ali, mas ainda assim a gente performou muito bem e não viramos muito plataforma porque a gente foi para a tese de ter centros de distribuição. Só que centro de distribuição só começou a se virar na RAP, lá em 2016, 2017, quando a operação de demanda usando o marketplace já estava estabelecido por iFood e tudo mais. Mas aí vocês não tiveram fôlego para chegar até Então, aí. a gente foi muito bem. Como que eu posso dizer? O nosso burn rate descasou com a nossa disponibilidade de capital para o crescimento. É uma forma bonita de falar que quebramos, né? E 2014 a gente já estava com 1 milhão de investimento para entrar um investidor lá, só que começou aquela segunda crise, né? Parecia que 2008 já estava em crise, mas 2014 veio uma outra crise de liquidez e ele trabalhava com imóvel e falou, olha, aquele capital que eu vou colocar não vai dar mais. E uma captação de investimento demora 3, 6 meses para uma startup. E aí a gente foi pego de contrapé, aí meus sócios já falaram, nunca mais quero empreender, já estavam com vaga para empresa, né? Porque todo mundo largou uma carreira corporativa e falou, putz, vou empreender. Aí você pega o seu acerto ali 6 meses e cada dia é um dia para você falar, mês que vem eu não tenho como pagar aluguel. E o burning rate, para quem não sabe, é a velocidade com que você está queimando o caixa. Né? Exato, exato. O prejuízo no mundo de startup tem o nome burn rate, né? Tipo, a Amazon ficou 10 anos, né, tomando burning para conseguir se estabelecer. Só que tem que ter um bolso muito fundo. Quer dizer, você já começa com uma história interessante que a ideia era boa, mas o resto não ajudou, né? Exato. Então não é aquela coisa, não, tem uma ideia ótima, isso vai dar certo. Não é assim que funciona. Exato. Isso é muito importante para quem está empreendendo, quer saber que o seu lugar na fila do pão. Se você vai estar disposto a pegar um projeto muito disruptivo, que não existe uma demanda estabelecida, ou um mercado muito complexo, você precisa saber que ele vai ser de alto risco. Se o seu capital de alto risco não é de fundos que tenham possibilidade de risco, por exemplo, o capital de sua mãe, você sabe que você está cobrindo essa lacuna com o seu otimismo. E esse otimismo vai te cobrar. No momento que você assinar o contrato, todo dia você vai sonhar com aquilo ali, vai ter um pesadelo e se der errado. O que é bom também para falar que o fundo do poço também não é tão frio assim. Você levanta, limpa o joelho e continua andando. Então, mas aí vocês quebraram, sua mãe ficou sem dinheiro? Não. Não, na verdade eu pagou ela? continuei pagando, fazendo consultoria de mercado financeiro e otimização de negócio. Você é de mercado financeiro? Não? Sou também. Eu fazia parte de gestão financeira de médias empresas, mas nessa época eu estava formando uma outra startup, consegui fazer a captação. O legal desse caminho, que quando eu cheguei no mundo de startup, o que eu não entendia, eu entendia muito de tocar operação. O que eu não entendia era do fundraising, captação de dinheiro. E a captação de dinheiro no mundo de startup, ele é mais simples do que parece na parte de cumprimento de requisitos. Só que muita gente não cumpre. Se você não tiver uma tese de negócio mostrando que tem uma equipe, que tem um problema endereçável, que tem um processo para atender aquilo ali, ninguém vai pôr dinheiro. Só que se você mostra, às vezes com um PowerPoint que foi feito numa semana, você já tem a disponibilidade de capital. Porque você não precisa captar 1 milhão. Você precisa às vezes captar 50 mil para pôr uma landing page no ar e rodar uma campanha de pré-venda para você conseguir um volume de leads e falar para o investidor, olha aqui, que é daquele mercado, olha aqui, eu consegui captar 50 leads, cada um por R$10, para um produto que eu vou vender por 1.000. Ou seja, a margem que eu tenho para vender esse produto de verdade. Nessa hora o cara vai falar, poxa, se você fala com 3, eles 3 vão falar, quem que paga mais? E aí você já começou a especular o valuation da sua startup. Mas como é que acha essas pessoas? Na verdade, existem... O investidor anjo, né? Exato. Existem vários fundos em vários níveis, que é o pré-seed, o seed, mas também o corporate venture é muito comum. Empresas que são do segmento, que querem investir naquilo, sabem que no seu núcleo de inovação não tem condição de inovar. Então, se você chega com uma tese, se você já está crescendo, se você tem algum tipo de proposta seguindo, com certeza se você bate lá para a presidência e fala, estou fazendo um negócio que tem um potencial de ser o seu concorrente, estou disposto a receber investimento, uma conversa você vai conseguir. E aí envolve muito relacionamento, olho no olho, e conseguir construir uma base de segurança. E no fim das contas tem uma relação intangível se formando, que são pessoas e capitais. E para muita gente que tem capital sobrando
e tem tempo de menos e vê um projeto inovador que sabe que se ele criar na própria empresa dele, canibaliza o próprio negócio dele, ele prefere investir por um parceiro de externo. E funciona muito bem. É bem interessante esse processo. Mas assim, para a pessoa te receber, porque, por exemplo, se eu bater na porta do iFood hoje para falar com o CEO lá, olha, eu tenho um esquema de delivery diferente aqui que vai acabar com o seu, se Sim. isso for para frente. Ele não vai me atender, né? Vai? Não, mas o time de inovação talvez, tem todo um núcleo, tem jornadas de abertura, tem chamados de abertura. O negócio é que se você já começar a incomodar ele, aí ele vai te procurar. Por isso a história da landing page. Então tem estratégias para você chamar a atenção, né? Exato. Aquele negócio, né? Se você vender qualquer coisa com a corda no pescoço, você sempre vai ter uma negociação desfavorável. Se você tem um fluxo financeiro positivo para o seu negócio, com certeza você vai sempre ter fatores que te dão mais espaço para negociação. Tá, vamos voltar ali para sua primeira quebra. Então, você quebrou a primeira empresa. Ela se quebrou, não sei. Bom, ela fechou porque não ficou devendo ninguém. Ela fechou. E aí você partiu, você disse que já tinha outros negócios, né? Perfeito. Em vista. Exato. Nessa época eu abri a Nearby, fundei a Nearby. Nearby é uma startup tão disruptiva quanto ela faz aplicações de proteção à vida através de mobile. É um aplicativo que permite, por exemplo, que se uma mulher está se seguindo, ela batia no smartphone e pessoas que estão no raio de 1 quilômetro eram ativadas pelo smartphone para ajudar. Então, era segurança colaborativa para complementar a segurança pública que é deficitária. E disso, né, que é uma solução bem disruptiva, se você fala, pô, quero uma escada emprestável, avisava em pessoas em volta, eu vi um cachorro fugindo, que a rede geossocial é diferente da social. Se você manda no Facebook, seu cachorro fugiu, vai ver o seu amigo do Afeganistão, mas não vai ver o seu vizinho. Então, existe uma cultura de colaboração social que ainda está sendo explorada e tal, mas daí a Nearby foi ela se transformou na principal plataforma de 190 digital. Então, para surdo e mudo hoje, precisa de chamar a polícia, eles não têm como ligar, eles precisam de usar uma aplicação digital. A gente desenvolveu o Divoem, que é uma plataforma digital voluntária emergencista, é uma aplicação que permite que o 192 cria uma rede voluntária de profissionais qualificados, que se você ligar para o 192 passando mal de sua casa, eles vão encontrar um voluntário qualificado em primeiros socorros que está a 500 metros e essa pessoa vai lá te ajudar em 3, 5 minutos, enquanto a ambulância no Brasil demora 30, 40 minutos. E às vezes um caso simples de obstrução respiratória vira óbito ou vira um aneurisma, sabe? Então, existem... E a Nearby faz diversas aplicações de segurança Cambev, está fazendo projeto... Quer dizer, também acabou que começa com uma ideia, mas pivotando. As coisas vão se transformando. Exato. E a ideia era sua? É sempre ideia sua, é isso? Ideias, eu gosto de pensar que ideias são hipóteses, assim, eu tenho centenas, tem que ir validando, e ideias boas vão surgindo em diversas diferentes. Quando você fala, putz, tive uma ideia, você fala, vou ver se tem alguma coisa parecida, se tiver, quer dizer que o problema é legítimo, porque a ideia é uma solução de problema. Agora, se ela não atingir uma massa, quer dizer que tem uma oportunidade, porque ninguém ainda conseguiu estabelecer aquilo como um modelo de negócio viável. Então, aquele ponto de equilíbrio, onde existe uma dor, existe a tecnologia, mas não foi atendido, é a melhor hora da startup correr na corrida. Felipe, eu sou um cara mais velho, eu preciso que você me explique isso melhor. Assim. Como é que eu tenho uma ideia, né? E aí eu vou falar com quem? Porque, por exemplo, você é desenvolvedor de software, essas coisas também, não? Você precisa saber disso ou basta a ideia e você sai procurando as pessoas que podem te ajudar? Na verdade, o primeiro passo é conseguir estruturar um bom projeto. Poxa, isso aqui eu vou precisar desse tipo de tecnologia, vou precisar desse tipo de solução, e você monta o MVP, é o mínimo produto viável. Esse é o cultura Lean Startup, que às vezes eles tem até uma máxima que se você olhar para o seu produto que você lançou e você não tiver vergonha dele, quer dizer que você demorou para lançar. Porque é sobre testar rápido. Hoje eu tenho investidores que estão investindo na minha terceira startup e estão ganhando bastante dinheiro, que perderam nas duas. Se fosse numa relação tradicional, se você emprestasse dinheiro para um parente seu e ele perdesse dinheiro, você estaria com raiva dele. Mas isso faz parte de uma relação antiga, onde empreender era solitário e era sobre ser perfeito e implacável. Na verdade, é sobre poder testar
dentro de controles de risco e poder continuar testando sem morrer. Isso, na verdade, está na origem da própria vida, né? No processo de aprendizado da evolução cognitiva. E a gente, no capitalismo, começou a travar isso demais e o capitalismo marginaliza. Porém, com esse processo de conseguir compartilhar o risco, eu consegui prosperar e conseguir investidores e pessoas que acreditaram no meu processo para eu desenvolver e fazer acontecer. Só que essas pessoas, por acaso, sempre foram grandes pessoas com rico ou com capital ou com alguma disponibilidade de dinheiro. Então esse processo que favoreceu alguns empreendedores, tipo eu e o Nestor, que tivemos a ideia e fomos executar, ele favorece junto pessoas que têm muita disponibilidade de capital. E aí a gente, quando dá certo, começa a crescer e fazer parte dessa nova bolha. Então é um processo que gerou prosperidade para as big techs e tudo mais, mas ele fica limitado num certo mercado, porque o mercado de compartilhamento de risco não foi acessibilizado, mas aí é uma outra conversa, né? Dentro dessa linha, eu gosto de dizer que foi assim que a Stalin House surgiu. Era exatamente isso que eu ia falar, porque aí você tá com esses Então. negócios todos, e aí uma coisa importante das pessoas entenderem, porque a gente sempre pensa que startup é um negócio ultra tecnológico, né? E no fim das contas, startupear, talvez, né, se a gente for transformar num verbo, ele é bem mais do que isso, né? É um método, é um modelo. Método, é isso. Por exemplo, em 2020, né, começou a pandemia, o Nestor, meu sócio, que é o fundador e que idealizou o projeto, a gente teve que voltar. Eu mudei para São Paulo. Vocês já se conheciam? É isso, a gente se conheceu na região de Campinas, eu fazia sociologia no Unicamp, ele publicidade na PUC, e eram amigos desse núcleo de inovação, de tecnologia, de festas ali, e sempre trocando figurinhas, e o Nestor sempre foi aquele, vou fazer o jantar na República, e todo mundo parava pro evento. Então, ele vem de família italiana, ele domina a arte gastronômica como uma pessoa inata, que amava fazer aquilo sem ser uma profissão. E ele com grandes amigos fundaram uma startup incrível que fazia jukebox em bar, você conseguia escolher a música de forma online, e por causa disso ele começou a desenvolver agenciamento de artistas também. Só que aí veio a pandemia e parou com tudo, né? Os meus projetos que envolviam segurança, saúde pública, todos fecharam, porque os hospitais pararam. O dele que envolvia bares e restaurantes e música também parou. Ele voltou para casa. Em Barretos. Em Barretos. Vamos deixar claro. Que o restaurante da família dele também estava parando. E falou, poxa, com o pai dele, né? Contando a história, ele poderia contar melhor. Olha, eu namoro um modelo de alimentação italiana que sempre me frustrou. Sempre que eu peço um italiano, sempre chega avacalhado. Nunca chega aquilo que eu como no restaurante. Mesmo quando eu peço num restaurante bom, não vem na mesma qualidade. E às vezes eu tenho que pagar 60, 70 reais por um prato de 300 gramas. Por que eu não posso colocar esses valores gourmet e esses acabamentos, um produto de qualidade, numa quantidade mais fácil, num preço mais custo-benefício? E nessa proposta, ele estabeleceu pelo processo do box, de uma embalagem que permita maior qualidade no servimento e na consistência da entrega, um processo de validação disso, e começou lá em Barreto. Então um piloto fazendo na garagem de casa, naquele negócio bem, validação, e aí é um MVP mesmo, vou fazer o mínimo aqui, o Instagram ali e tal, e a resposta começou a ir muito bem. No sentido de ter uma aceitação do público. É uma cidade de 100 mil habitantes, super quente. Você fala, poxa, não é um perfil tradicional do italiano. E a resposta foi boa. E a gente falou, se validou ali, em outros lugares vai muito bem. E nisso eu já acompanhava ele como amigo. Poxa, legal. Lá em Belo Horizonte, né? Que Barretos é quase Minas, então a gente compartilha um pouco da cultura de ter esse macarrão com bastante queijo, com bastante sabor. E lá sempre foi difícil de achar isso. E as receitas caseiras que eu mais gostavam eram essa pegada, mas não tinha restaurante. Então eu também tive esse tino do tipo, poxa, eu senti que isso aí é um super produto. E falei, velho, vamos junto fazer franquia. Ele também já estava com essa visão, apesar de uma loja. E nesse processo eu comecei a entrar nas minhas competências de estruturação de negócio. E o Nestor é um excelente implementador operacional. E aí que entra um grande ponto que começa a envolver riscos de terceiros. A gente, quando você fala de franquia, envolve os franqueados, e normalmente a gente pode falar famílias, né? Cada franquia é uma família que está depositando as esperanças e economias na sua visão de modelo de negócio. Então, existe um processo seguro, vamos dizer, responsável, de você falar, olha,
esse negócio está estatisticamente validado. Se a gente só tinha uma unidade, como que eu conseguiria chegar num franqueado e falar, olha, eu tenho um caso de um validado? Então tem até boas práticas, pelo menos 10, para você começar a estar validando. Então até ali a gente começou um processo de pré-franqueamento. E aí a gente tem um desafio do outro lado, que é o capital para isso. A franquia só ganha royalties. Então, para ela ter um volume de capital em royalties que financie uma estrutura de suporte com qualidade para atender isso, a gente ia precisar, sei lá, de 30, 40 unidades. E aí começa a outra parte, o fundraising. Agora vamos falar da Italian House mesmo, né? Os números, como é que é esse negócio, né? Se você entra com essa veia de startupeiro, o Nestor também, Girardi, também tem essa veia de startupeiro. Começou ali em Barretos, o negócio estava dando certo, né? Quando você fala validação, eu imagino que está vendendo. Exato. Está vendendo. Como né? qualquer outro restaurante que está indo bem, está vendendo. Está vendendo. E aí você fala, pô, mas tudo bem, a gente fez um teste aqui em Barretos, está funcionando, ok, mas a gente precisa testar mais, né, em outros lugares para ver se o modelo funciona e se é exportável, não é isso? Perfeito. E aí a sua mãe entra de novo na jogada, é isso? Ah, minha mãe entra, mas aí eu financiando junto. Agora eu vou... Sabe aquela dívida? Eu vou pagar te dando um restaurante. Um pouquinho assim. Eles entraram... Você entra no negócio. Exato, eu entro no negócio. Como é que foi essa conversa? Porque não era o Italian House, era outro... Exato, tinha uma marca que... parecia um nome mais genérico, que a gente falou, poxa, vamos rebrandear, porque o box é só um meio, né? Hoje a gente já está começando a ter restaurantes, tem Augusta com Oscar Freire, que é de atendimento local, que está indo super bem, então a gente já está estabelecendo novos modelos. Mas que ano era quando você entrou? 2021. 21. Começando. Logo em seguida, né? Logo em assim seguida. Que começou, Exato. Você já... O Nestor que te chamou ou você que falou com ele? Na verdade a gente já falava muito... Pô, como é que tá indo aí o negócio? O meu tá indo assim, pô, tem vaga aí? A gente já trocava figurinha sobre porque tudo. Você tava tocando outros negócios também, Exato, né? Exato. A Nearby, por fazer coisas ligadas à segurança, ela foi a principal aplicação de proteção de operadores da indústria no Covid. Então, a gente teve um processo com a Ambev, que implementou Nestlé, Bosch, centenas de empresas. É um aplicativo que usava Bluetooth para rastrear contágio dentro das indústrias, para as indústrias continuarem abertas durante aquele lockdown. Foi bem interessante. Então, para mim, foi oportunamente, eu estava capitalizado e com oportunidade para estar apoiando também. Tá, vamos lá. E aí você, então, chama sua mãe e fala, mãe, vamos abrir um Italian House aqui em BH. Exato. Na verdade, a gente fez vamos abrir pré-franqueadores. Qual que é a vantagem do pré-franqueador? Ele tem uma taxa de franquia zerada e uma taxa de royalty quase zero. Então, ele praticamente vai receber uma franquia sabendo que ela não tem, vamos dizer, um modelo estatístico validado, mas que ela vai ter todo o apoio de uma franqueadora para fazer aquilo ali ver o sucesso, porque é o case. Então, e isso é um pouco desse negócio que você fala de compartilhar o risco. Né? Exato. Por exemplo, se alguém quer abrir na Indonésia, hoje ele sabe que vai ter uma franquia internacional que vai estar fazendo o possível e impossível para aquela loja dele dê certo. Então é uma boa oportunidade para quem quer assumir um pouquinho mais de risco, ser um pré-franqueado de um modelo que ele acredita. Porque é aquele momento, poxa, essa franquia tem uma taxa 30 unidades, 30 sucessos, pô, eu tô pegando uma taxa de sucesso boa, quero mais tranquilidade. Mas se você viu uma franquia que só tem uma unidade, você fala, poxa, isso tem um grande potencial e tem condições muito boas, você tá assumindo um risco maior, mas também você tá se posicionando num momento melhor de oportunidade. Então é realmente sempre risco no tempo versus o ganho potencial que tem a trazer. E aí a sua mãe se torna a sua sócia operacional lá? Isso, ela na verdade é uma franquia toda dela autônoma. Ah, sim. Exato. Junto com a gente abriu junto Campinas, e foi já abrindo outras unidades, tudo com amigos. Nestor trazendo amigo deles. E foi bem assim, agosto, setembro, outubro. Por exemplo, a gente começou a fazer pré-franqueamento em julho. Em outubro, 3 meses depois, a gente já tinha 10 unidades em pré-franqueamentos. Só que todos contratos assim.
isso é uma pré-franquia, essas são as condições, é como se fosse um direito, aquela cota de clube que você compra antes. Você tem condições especiais por estar participando desse processo. Porém, você não pode me cobrar como uma franqueadora tradicional, porque esse é o processo de pré-franqueamento, é uma etapa do processo. E vocês já conheciam isso porque isso está na cultura da startup, não é isso? Exato, e também pesquisando sobre o processo de aceleração de uma franquia, que é essa primeira etapa. E o do outro lado fazendo... Pô, então aí nessa época a gente captou os primeiros 100 mil para fazer uma franquia. E é legal que esse franquia... E aí quando você fala captar, captou de investidor anjo. Exato. Por exemplo, esse investidor anjo, eu acho que esse 100 mil teve 10% da franqueadora, que não tinha franquia nenhuma. Na época ele achou que estava fazendo um mau negócio. Ele tinha 10% de nada, né? 10% de nada. Tinha 10% de uma ideia. Exato. 3 anos depois... Hoje, a participação dele, que era de 100 mil, está perto de 50 milhões de valorização. Então, né, deu bom, né? Mas mais que isso, ele é um sócio tão comprometido, a gente briga de vez em quando, Carlinhos, ele já tem 10 unidades. Ele viu que para ele é mais... A franquia está dando tanto taxa de retorno como franquia, que ele virou um abridor de franquia. Hoje a franquia tem franquias que investem 250 mil e chegam a 15, 20 mil de retorno líquido por mês. Então, uma taxa de retorno de, sei lá, de quase 10% ao mês, depois que se atinge uma maturidade. É uma taxa de retorno muito boa para um capital tão baixo. Franquias que atingem essa taxa de retorno hoje, de 15, 20 mil, são franquias de 800 mil, 1 milhão. Como o nosso modelo é mais dark kitchen, focado a delivery, não tem tanto acabamento, não precisa ser um aluguel tão alto. Então, a nossa taxa de risco, vamos dizer, o ponto de equilíbrio cai muito. Então, se a unidade está indo meia boca, ela já está zerando. É diferente do negócio que você põe no shopping. Se não estiver vindo muito bem, o seu prejuízo vai ser 30 mil todo mês. A gente tem franqueado que tá zerando, mas tá tomando 2, 3. Para ele é o troco do salário dele até estabilizar e começar a atingir. Então, um modelo muito enxuto, até nas franquias, também fez a gente ser essa franquia que a gente tira onda do tipo alta taxa de retorno e alta taxa de sucesso. Né? Normalmente, investimentos tem que escolher um lado ou no outro. Aí a gente consegue trazer isso. O nosso problema hoje tem sido saturação de praças, assim, estamos cobrindo muita região. Por ser delivery, você acaba tendo uma raio de 5 km de atuação, então você não pode abrir tão perto. Você vê hoje, sei lá, nos McDonald's, você abre um aplicativo de delivery, tem 3 McDonald's para você escolher, porque agora quem tem loja local tá sofrendo com delivery, porque tá sobrepondo. Só que quem nasce no delivery já nasce cumprindo uma área de reserva para cada um e ainda assim tem desafios, né? Bom, então vamos falar da franquia. Aí vocês desenvolvem, deu certo lá em Belo Horizonte com a sua mãe, né, como a gente pode ver, e aí vocês conseguem um investidor antes. Foi a única captação de recursos que vocês fizeram externa ou não? Aí depois a gente fez uma de 500 mil. Dá uma ajuda aqui, vai. Perfeito. Como é que é esse pitch? Você que faz isso? Você que fala com o pessoal? Sim. E o que você fala? Não é nada mais difícil, não. Inclusive, quem quiser uma mentoria aí, só entrar na Krupp.org, porque é isso que eu faço. Não, pode falar qual é o... Krupp.org. Nós estamos prontos para investir no seu negócio, inclusive. Krupp é o quê? Crowd Cooperation, é um fundo de investimento estruturado que a gente participou, né? Mais um projeto ligado à filantropia, desenvolvimento sustentável através da geração de riqueza, através do empreendedorismo. Então é legal que tem um projeto, tem neoliberal trabalhando com marxista junto no mesmo projeto, porque criação de riqueza para a população através do trabalho do compartilhamento do risco e empreendedorismo é um ponto que os dois lados conversam bem, e a gente faz isso com o apoio do Banco Central, desde o governo Paulo Guedes, agora com o governo atual, sem nenhum problema. Então existe uma Krupp conversa. É CRUPE, é isso? CROOPI. OPI, Krupp. Pode procurar isso no Google, o pessoal vai achar. Tanto para empresas que querem receber dinheiro investimento. Pra você, né? Exato. Como é que pede dinheiro? É só se aplicar lá. E aí a gente vai fazer uma mentoria para ajudar a analisar, a estabelecer o negócio. Então, como é que você pede dinheiro? Perfeito. No fim das contas... Quando você foi lá na Italian House, pedisse 100 mil, depois pedisse 500. Perfeito. Normalmente é o kitzinho, né? Qualquer pessoa que passa nesses cursos de aceleração, liga, não sei quem, é sempre o mesmo pacotinho. Primeiro é o pitch deck, que é qual o problema que eu resolvo, qual o problema que está ali, qual que é o tamanho desse problema no mercado,
total mercado endereçável, qual que é a minha abordagem para esse problema, como que a minha solução funciona para resolver esse problema e alguns indicadores de que eu consigo ter indícios de resolver esse problema. Pode ser desde o custo de aquisição do cliente, a sua taxa de retorno, aí depende um pouco do seu momento. Se você está numa empresa, e porque muita gente sente vergonha do momento que está. Qualquer ideia começou em algum momento só numa epifania. E aquele é o momento dela. E ela vale, nesse momento ela está um risco muito elevado. Se alguém falar, põe uns 100 mil por 50%, pode valer a pena, pode ser o pior negócio que você fez. Mas naquela hora era aquilo que você precisava. Sim. E naquele momento, o seu negócio às vezes precisa só de ter um PowerPoint com um problema, qualquer ideia. Poxa, aí para validar aquilo ali, qual que é o mínimo de esforço que você precisa para ver se existe aquele mercado de fato? E para validar, e se, poxa, é uma tecnologia que não existe, o que eu preciso para comprovar que aquela tecnologia realmente atende aquele problema? Então você tem que ir matando as lacunas que podem dificultar qualquer tipo de investidor. E aí tem investidor para todo tipo de apetite. Tem gente que está mais para negócios que estão em aceleração. Então, por exemplo, a Italian House está faturando 15 milhões, crescendo 10% ao mês, a gente já está em foco de fundos, Sequoia, não sei o quê, porque estão buscando, eles têm muita grana parada e querem retornos de alto nível de volume. Aí tem mais gente que, por exemplo, a Krupp, prefere investir 20, 30 mil em processos de validação para ajudar esse cara a dar a primeira etapa, sabendo que vai ter uma altíssima taxa de mortalidade nessa etapa. Já tem, por exemplo, a Bossa Nova, que o fundo Bossa, que faz investimentos em 200 mil, que é o que eles chamam de pré-seed, que é dos pontos de morte também. Aquela startup que conseguiu validar, está tracionando venda, mas ainda não é interessante o suficiente para fundos grandes e não conseguiu atingir o seu ponto de equilíbrio. Então ela precisa daquele apoiozinho. E é por isso que eles fazem aí tantos investimentos em startups que tem algum tipo já está faturando lá 50, 70 mil por mês, só que não é suficiente para pagar 6, 7 salários de profissionais de qualidade. Então precisa daquele 300 mil para rodar mais 6 meses para dar aquele impulso e conseguir atingir novo patamar. Bom, a Italian House fez isso porque você e o Nestor são dois startupeiros. Então vocês já tinham esse treinamento, né? Foi isso. Eu fui muito focado nessa parte de conseguir cumprir todos os requisitos e o Nestor é uma máquina em implementação. Ele tem uma relação com o franqueado e aí é tipo ir para a boca do fogão, fazer o que for necessário para implementar, fazer acontecer, criar um time de operação muito forte que faça acontecer. Nestor deve ter rodado aí 30 mil quilômetros por mês com o carro. Né? Foi um processo de cada um se complementando muito e respeitando o trabalho do outro. Isso é importante dizer. O time nosso, como que a gente criou uma cultura de gestão interna, é muito interessante. Hoje, por exemplo, a Italian House, nesse patamar, né, parecendo uma empresa tradicional, 100% dela, do time de gestão de franquia, tem horário flexível e remoto. Hoje não tem uma pessoa que, assim, talvez numa operação ou que tem atendimento, mas que precise estar cobrando ou atuando no local, mas está todo mundo tão vinculado em OKRs e de responsabilidade, indicadores, tá tudo tão amarrado em processos de gestão objetiva que não tem muito espaço para subjetividade do putz, isso aqui não caiu, quem que era o dono? Tá todo mundo muito responsabilizado. E também variáveis muito, muito correlacionadas, então tá todo mundo se sentindo dono e é muito legal. Os OKRs são o que exatamente? OKRs são indicadores que começam a garantir o desdobramento. O que a gente tem de objetivo da Italian House? Manter uma alta taxa de sucesso das unidades, manter uma alta taxa de rentabilidade e uma alta taxa de crescimento. Tudo isso, para ser feito, se desdobra em pequenas atividades, que envolvem o time de operação, o time de vendas, o time de suporte, e vai se desdobrando num projeto de planejamento. Cada ação dessa é um OKR. Exato. Quando você nasce assim, a empresa automaticamente cresce assim. Quando vê uma empresa mais tradicional, fazer isso de baixo para cima é sempre muito dolorido, né? Esses processos que a gente vê revitalizando. Mas quando ela já nasce muito bem estruturada assim, não tem ninguém lá de tartaruga em cima do poste. O que eu tô fazendo aqui? Tá tudo muito bem encaixado, é muito legal. Quer dizer, é um checklist, né? Que vocês conseguem acompanhar e o franqueado também. Exato. E faz tudo funcionar do jeito que foi pensado. Vamos lá, para eu abrir uma franquia hoje, né, se tiver espaço na cidade onde eu estou, onde as pessoas estão. Tem sim. Quanto custa? A partir de quanto? E você já me disse aí que o retorno é mais ou menos de 10% mês.
E o payback, né? Quanto tempo para rever esse dinheiro do investimento inicial? O investimento hoje está ficando em torno de 250, 300 mil. Aí tem algumas unidades que fazem investimento um pouco maior, menor, para ter salão e tal, mas 300 mil é a média. E o retorno fica aí em torno de 15 mil a 20 mil. Algumas chegam uma rentabilidade maior, mas a gente segue num número base médio. E o payback? O payback depende da curva de crescimento. A gente formalmente comunica 18 meses, mas tem unidade que já fez isso muito mais rápido e depende da resposta de aceleração. Mas 18 meses é uma boa referência de payback. E você comentava comigo que um dos OKRs aí de vocês, um dos OKRs aí que é a taxa de mortalidade, que é 0 por enquanto, né, pelo menos. Exato. Isso quer dizer o quê? Ninguém que abriu um Italian House fechou. Exato. Já teve, assim, venda de um para o outro. Olha, eu sou médico, não nasci para cuidar de operação. No brasileiro não gosta de trabalhar, mas não fez uma divulgação de vaga e acha que os vai aparecer alguém batendo Exato. Vaga aí. Então tem gente também, poxa, tem outros métodos, outros perfis, mas num processo estruturado assim, essa taxa a gente tem muito orgulho, porque faz parte realmente essa preocupação. Cada novo franqueado é uma nova família depositando seus investimentos. E hoje a gente tem um processo que chama força-tarefa, que é uma reserva, a gente não fica falando dos franqueados, do nosso royalties, para atuar nas franquias que tiverem menos performance, para jogarem para cima. E tem meses que nem tem franquia que precisa estar dando apoio. Então é um processo bem legal de crescimento dentro de taxas de crescimento. A gente tem uma área que chama Revenue Management, que fica fazendo otimização de resultados, de estratégias, porque no fim das contas, delivery é mais do que um restaurante, é um marketplace, é um e-commerce competindo vendas em vários canais, tentando estratégias de venda de marketing de diversos canais, TikTok, Instagram, a gente está vendendo no LinkedIn para vender vendas food service para eventos. Então, algo que às vezes o restaurante sozinho ali não consegue estar implementando. E é muito legal. Então, a gente hoje tem conseguido manter essa alta taxa e conseguir cumprir esse papel de suportar as famílias. Né? Vocês estão em todos os estados brasileiros já, não? Não, a gente está começando agora a desbravar o norte. Realmente chegar logisticamente lá com suprimentos congelados e tudo mais é um desafio à parte, é um outro Brasil, mas que está tendo uma super demanda. É muito interessante que cidades quentes tem uma resposta incrível, cidades menores que a gente achou que não ia ter uma resposta tão boa, tem uma resposta incrível. Parece que tem, às vezes, uma demanda mais baixa é melhor do que ter uma oferta maior, assim. É um negócio meio doido. E estamos realmente tentando acelerar no crescimento da Italian House no Brasil, validando também no exterior e testando algumas outras marcas irmãs, por exemplo, a Italian Green, que é a mesma linha do Italian House, mas voltado a alimentos de low carb, alto nível proteico, veganos, restritivos. A alimentação italiana, que é a mais admirada do mundo, ela pode sim ser saudável. E a gente está criando toda uma linha de superalimentos para você poder falar, vou comer aquele macarrão meu dia sem peso na cabeça e ainda comer a taxa de proteína que eu preciso. De outra linha, a gente está validando o Box Caipira, que é uma linha de produtos ligados a essa referência sertaneja que o Nestor vem, até o Edson e o Hudson são parceiros no lançamento dessa marca. Então a gente está até lançando startupinhos, o City Burger, que é uma linha de... Quer dizer, vocês não param, né? Na verdade, assim, o Italian House deu muito certo. A gente está virando um laboratório mesmo de validação de negócios, mas sabendo também que a Italian House está numa crescente, né? Não queremos ser o novo marca da moda. A gente precisa estar se posicionando, se reinventando, se mantendo. Então é um processo que, desde que a gente esteja fazendo bem o nosso core, a gente dá um espaço para estar testando e validando outras coisas. Os nossos sócios agora, que a gente tem um board, eles ficam assim, vocês estão fugindo ali da linha, sendo que essa é a linha principal. Isso é um risco, é uma oportunidade? Então é um ciclo, né? A gente pensa, o McDonald's nunca precisou inventar outra marca para ser a maior marca. Então, às vezes a gente também tem que pensar, o que é armadilha do ego, o que é oportunidade, onde está? E aí volta para o método startup. Validação mínima, se precisar, capta como um negócio paralelo para um time para executar, e a coisa vai se replicando de forma sustentável. É bem interessante. Felipe, vamos falar um pouquinho do futuro da Italian House, então. Vocês estão com 130 lojas em operação.
franquia tudo, não? 95% franquias. Agora a gente está começando a testar lojas com operação própria, aí as famílias têm uma ou outra, mas a quantidade bem pequena. E também a ideia é abrir comida em local, restaurantes? Sim, a gente está validando esse modelo. Estamos testando já em 3 lojas, está indo bem. E aí permite a expansão para shoppings. As lojas você falou que tem uma aqui em São Paulo ou são as 3 em São Paulo? Uma em São Paulo, uma Juiz de Fora, e outra em Barretos. Aí, na verdade, Barretos continua sendo a sede da Italian House, né? Começou lá com o Nestor. Na verdade, lá virou a sede operacional. A nossa fábrica está lá, a indústria, a gente está criando uma linha de expansão nesse sentido, mas a nossa sede agora, assim, vamos dizer, formal é São Paulo, para ter o endereço. O administrativo, né? Mas está todo mundo na nuvem. É como se fosse uma startup. Vocês mantiveram, vocês conseguiram manter essa cultura. Essa cultura e... tem funcionado muito bem. Assim, tem desafios, mas tem oportunidades e o empoderamento das pessoas na ponta ali, quando você consegue um profissional que se vê parte daquilo, é realmente incrível para a cultura. Agora, você me falava antes que vocês têm uma loja na Holanda, não é isso? Sim. Em Amsterdã. Quando é que abriu essa loja? Foi esse ano, Abriu em abril. Em abril desse ano. Exato. E ela é esse método de pré-franquia, né? Exato. Quem entrou lá era um amigo de vocês? Sim, ele é diretor de contabilidade de um grupo grande de passagem aérea aqui, hospedado na Holanda, e falou, vamos junto. E a gente investiu junto, então foi bem legal. E a mesma coisa está acontecendo na Irlanda. Porque assim, você não tem como... Você fizeram um teste antes ou não? Você já Esse é o teste. Esse é o teste. Né? Poderia ter havido um estudo maior, aí é onde a gente se complementa. O Nestor vamos fazer, e eu falo, poxa, deixa eu ver o que eu consigo consertar aqui. E é um processo mesmo de validação. E como é que tá andando isso pro holandês? Tá respondendo melhor do que eu imaginava. E tem desafios muito diferentes. Por exemplo, a penetração de Instagram lá é muito menor. A sensibilidade para alguns produtos é menor, para outros é muito maior. A gente também achava que, poxa, não, eles comem muito pouco, sempre vegano, e não é. Às vezes um produto mais com bastante queijo e tal, chama mais atenção. Então estamos descobrindo todo o processo de venda, price, um CMV é diferente, porque os componentes, os ingredientes são... o preço do custo de fabricação é diferente, a mão de obra... CMV, deixa eu só fazer um parênteses. CMV é o custo da mercadoria vendida. Exato. Porque senão o pessoal não... Lá o custo de mercadoria vendida de produtos italianos é mais barato que para o Brasil. Então a gente consegue manter um produto de qualidade lá muito alto, com um preço muito mais baixo. Porém, o custo de mão de obra lá é muito maior. O salário mínimo é 2.500 euros. Então você paga 12 mil, 13 mil para um atendente. Então você tem que rodar com uma margem muito maior, num volume diferente. Porque se você cresce em número de pessoas, a conta não fecha. Então você tem que crescer mais na margem por um produto mais premium. Então tem que achar um posicionamento diferente. E assim, tem obviamente os desafios quando você muda de região no Brasil, e mudar de país, de continente é um outro jogo, né? Perfeito, é isso. E o que a gente faz, que funciona muito legal, é através do processo de validação das campanhas de venda. Uma coisa que mostra muito o resultado, se você tem capacidade de vender em outro lugar, é o custo de aquisição de um cliente. Esse CAC, né, que é um termo mágico, mas de fato talvez seja um dos fatores mais importantes para qualquer negócio que você queira se falar como negócio de receita previsível. O que é receita previsível? Poxa, meu time de vendas vendeu muito bem esse mês. Mês que vem, ele vai vender ou não vai? Eu tive sorte, não tive? Depende. Se você tiver estatística, se a cada 20 leads que chega, potenciais clientes, você fecha 5, se mês que vem chegar a 10, você pode esperar 2,5. É um pouquinho desse funil. E a gente hoje faz campanhas de marketing que conseguem, de forma estatística, em todos os estados brasileiros, trazer uma pessoa com água na boca, que está a 2 quilômetros de um restaurante, no horário de funcionamento, chamando no WhatsApp... vocês entregam aqui em casa por R$2, R$3, sabe? Então é uma taxa estatística de capacidade de atratividade de clientes que permite, poxa, aí quando eu jogo para outro país e faço essa estratégia, esse preço varia, quer dizer que aquela campanha ou aquele lugar tem uma regionalidade com um produto diferente.
E aí você precisa descobrir uma outra forma de trabalhar aquela campanha. Então, a capacidade de replicar a sua campanha de marketing em outro lugar é o primeiro passo para você sentir se o seu produto tem adaptabilidade. Quer dizer, assim, o que eu acho interessante em você é que você porque quem está vendo a gente aqui está achando que, né, você está na Italian House e pronto, mas você não está só na Italian House. E eu imagino que você vai à Holanda de vez em quando, volta, tem as empresas, você tem mais outros negócios que você está tocando. Sim, né? tem. E você toca mesmo, tem. né? Não é um negócio que você terceirizou. Sim, não. Alguns eu toco, outros eu terceirizei. O meu papel é delegar bem. Tudo que eu tô falando aqui, É o que você faz. Esse é um dia na sua vida. Mas fazendo com alguém do lado para que a pessoa vá para tocando. que a pessoa tenha total condição de estar fazendo. Hoje, meu grande papel, e eu acho que todo líder tem que ser, se você é líder, está fazendo qualquer coisa, sem estar pensando como que eu nunca mais vou ter que fazer isso aqui, como que eu estou transferindo esse conhecimento para alguém fazer na mesma qualidade que eu estou fazendo, você já está perdendo tempo, você está gastando sua hora na hora mais cara da sua empresa, que é a sua. Então, meu papel é isso. Eu resolvo qualquer problema. De planilha de estagiário me pede ajuda, eu vou lá e monto o PROC-V para a coisa funcionar. Mas eu garanto que nunca mais ele vai precisar pedir de novo. É isso que eu e o Nestor hoje fazemos. Tampamos todos os buracos de empreendedorismo da empresa, garantindo pelo exemplo, pela inspiração e pela transferência de conhecimento que não é uma função que seja degradante para ninguém, porque a gente foi lá e fez, e que não é impossível porque a gente foi lá e fez, e cria uma pessoa certa para fazer aquilo e vamos fazendo isso. Quer dizer, até soa estranho, mas na verdade tudo que você está procurando é um jeito da empresa não precisar de você, né? Que você fique obsoleto. Com certeza. É sobre isso. É sobre isso. Vocês fazem curso lá para o pessoal? Não? Como é que é um dia de trabalho seu, Felipe? Agora eu fiquei curioso, de verdade. Assim. No meu dia? O que você faz em um dia de trabalho? Olha, hoje no meu dia, das empresas que estão... Dia não é, já entendi que seus dias não são parecidos. Tem negócios que estão empreendendo, tem outros negócios que estão administrando. Os que estão administrando, ou seja, tem um empreendedor e um empresário. Qual que é a diferença? O empreendedor é que o dinheiro não está trabalhando para ele está no burn rate, está tomando prejuízo. Quando o negócio está dando certo, por exemplo, a Italian House, ela tem uma taxa de crescimento contínua. Então eu começo a monitorar os grandes indicadores. Poxa, a taxa de venda de crescimento caiu. O que eu posso fazer para aquilo ali ser estabelecido? Isso aí é o que todas as grandes lideranças estão fazendo. E aí ele vai entrando no deep dive. Poxa, saturou a taxa de vendas de novas franquias. Se eu tenho uma gordura de mais 40, e está implantando 7 por mês, em 6 meses acaba. Então essa taxa de crescimento eu tenho que manter. Onde que está o problema? Na campanha? Então eu vou entrando a fundo, e vou também testando o time. Olha, esse problema você já tinha identificado? Não tinha. Como que você pode passar a identificar ele? Então, um bom líder, ele é um grande testador dos processos. Porque não é que o pessoal lá embaixo não tem condição. Às vezes eles estão alienados na visão deles, da visão do todo, dos grandes indicadores. E a gente faz esse papo que eu tô tendo aqui, eu faço exaustivamente com todo mundo, então todo mundo na empresa tem até o perigo de estar entrando no assunto do outro, porque eu às vezes empodero demais todo mundo saber de tudo que está acontecendo, e às vezes a pessoa acaba se fugindo do dele e começa a fazer do outro. Então é mais legal, né? É um dos nossos mantras, intraempreendedorismo responsável, senão você vira o pombo que fica ciscando do outro, porque você está procrastinando o seu, porque sempre é mais difícil que a responsabilidade sua. Então é um processo muito legal. Várias pessoas da Italian House que entraram como colaboradores, sei lá, ganhando 2.000 no assistente, nunca se viram, hoje estão sendo assediados depois de 3 anos para serem diretores de grandes empresas, já estão abrindo segunda franquia. É um processo de emancipação de pessoas que realmente não acreditavam no seu potencial, que tiveram até um estranhamento com elas mesmas sobre, eu vou fazer isso, eu vou ser diretor de supply chain, mas eu era cozinheiro, e agora estão entrando no segundo MBA e sendo referência no seu mercado, porque existe de fato um processo de conhecimento técnico, mas ele às vezes é muito menor do que a própria reconhecimento de competências das pessoas. E envolve um processo de acompanhar junto, de bater e puxar e bater. E hoje a Italian House formou líderes que não foram nenhum mercado. Todo mundo ali entrando com salário de 2.000, 3.000. Tô precisando de emprego. Eu vou entrar nessa franquia aí que eu nem sei o que é. E agora, amam o negócio. Vocês têm quantos colaboradores hoje, você sabe de cabeça? Direto na franqueadora, 40, né? Nas franquias como um todo, com colaboradores nas cozinhas, eu acho que a gente tá batendo uns 800 para 1.000.
Perfeito. Felipe, não sei nem o que dizer, pessoal, uma aula. Que honra. Muitíssimo obrigado. Sucesso aí. Se alguém quiser abrir franquia, procura vocês, como é que faz? Poxa, é isso. Só entrar no italianhouse.com.br, aí tem a abinha lá, quiser uma franquia, clica lá para o nosso consultor falar. Se quiser uma melhor macarrão da sua cidade, é só clicar também no restaurante lá. Prazer. Beleza, tá aí. Para você que acompanhou a gente nessa conversa hoje interessantíssima sobre startup e sucesso, né? Porque a velocidade que a Italian House conseguiu crescer não é comum, gente. Não ouça isso e ache que todo mundo vai acontecer a mesma coisa. Mas as dicas estão aí, né? Dá para funcionar. Às vezes não é na mesma velocidade, mas dá para funcionar. Muito obrigado para você que esteve com a gente esse tempo todo. Lembrando que o Sala Antagonista vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas com um episódio novo e às vezes com aulas, né? Masterclass que a gente teve aqui com o Felipe Potts da Italian House. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!